slide 79. Nós vamos começar falando sobre um atributo muito pouco tocado na igreja. Veja, Deus é perfeito. Vamos ler primeiro Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 17. Versículo 17. Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vejam que o texto, ele diz algumas coisas muito interessantes. Veja, toda boa dádiva, né? Todo o bem que nós experimentamos, né? E todo o dom perfeito. Né? Por exemplo, quando nós nos deparamos com um pregador, alguém que prega, alguém que se expressa, alguém que tem o dom da oralidade, e essa pessoa o faz com excelência, ele não pode se vangloriar disso. Ele não pode se engrandecer disto. Ele apenas é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o perfeito pregador é Cristo. O perfeito orador é Cristo. Ele concedeu esse dom para que nós possamos comunicar a sua palavra. Estou dando um exemplo. Né? Não tem nenhum dom que ele não proceda de Deus e cuja habilidade Deus possua. E uma vez que Deus é possuidor dessa qualidade, ele certamente possui de maneira infinita e muito maior do que nós. Porque o texto diz, né? São lá no alto, descendo de quem? Do Pai das luzes. Tanto a expressão são, quanto a expressão do, né? Descendo do, você percebe que aqui você tem uma expressão que denota origem ou procedência. E aí o texto encerra falando sobre a imutabilidade divina. Uma imutabilidade, inclusive, que pode ser vista na perfeição do seu ser e de tudo quanto ele faz. Então, essa expressão Deus é perfeito, ela tem que ser conjugada dessa forma. Ele nem foi e nem será. Ele é. E essa ideia de perfeição é o que vai levar, por exemplo, Santo Tomás de Aquino a escrever um argumento sobre a existência de Deus, tomando por base justamente a perfeição divina, a imperfeição humana e os graus de perfeição que existem no mundo. Né? Daqui a pouco eu vou retomar esse argumento de São Tomás. Eu vou pedir para Felipe passar o slide, por favor. Lembrando que os irmãos podem fazer perguntas a qualquer momento, podem interferir sem problema nenhum. Jesus nos diz, em Mateus 5,48, o seguinte: perfeito é o Pai Celestial de vocês. Deixa eu responder aqui a uma irmã aqui, que ela acho que ela está querendo entrar. Pronto. Perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso significa que Deus possui todas
as excelentes qualidades e não sente falta de nenhuma que lhe seria desejável. Deixa aí, Felipe, o slide. Veja, que coisa interessante. Deus é tão perfeito, ele é tão sublime, a perfeição dele é infinita e terrivelmente infinita, que ele possui todas as excelentes qualidades. Então vejam que coisa interessante. Nós recebemos os atributos chamados morais, atributos comunicáveis e, inclusive, atributos morais, né? Esses atributos comunicáveis como justiça, santidade, você tem o atributo de misericórdia, de complacência, você tem uma série de atributos que... Deixa eu responder aqui, irmãos. E diz o texto que ele não tem nenhuma necessidade. Mais do que isso, ele não apenas tem essas qualidades. O Senhor é justo, ele é misericordioso, ele é amor. Veja que são atributos morais. Mas ele os tem no nível máximo, ou seja, no nível infinito. Por isso que a ideia é: perfeito é o Pai celestial de vocês. Vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto na versão revista e atualizada. Mateus capítulo 5, versículo 48. Eu mesmo vou ler. Mateus, Sermão da Montanha, o último versículo do capítulo 5. Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Se os irmãos lembrarem, esse texto aqui, ele tem um precedente no Antigo Testamento, quando o Senhor Deus falou para o pai Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. E ser perfeito. Dando a ideia de que Abraão, o pai, ele deveria ter uma conduta inatacável, um proceder aceitável diante de Deus. Aqui, Cristo está tratando de um atributo moral. O atributo moral aqui é o amor, porque ele manda que nós amemos os nossos inimigos. Então vejam que ele ordena aquilo que ele mesmo é e aquilo que ele mesmo pratica e exerce. Veja que ele diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é. Veja, nós não somos e devemos procurar ser. Deus o é, ele executa a sua perfeição de maneira brilhante quando ele envia o Senhor Jesus para morrer por nós na cruz. Né? De que Deus pode, de fato, ordenar que nós amemos os nossos inimigos. Paulo é claro ao dizer isso. Éramos inimigos e Deus nos amou e enviou Cristo. Então, ele não tem necessidade e ele vivencia essas perfeições no nível infinito. Eu falei aqui, né, sobre isso. Podemos imitar sua perfeição. Veja, presta atenção nisso, irmãos. Podemos imitar sua perfeição, esforçando-nos para ser perfeitos como Jesus nos ordenou. Veja que coisa interessante. O autor está colocando aí. Ele está falando de um exercício. Veja,
Deus não precisa se esforçar para ser perfeito. Ele o é. Se nós pegamos, por exemplo, um autor da filosofia como Parmênides, que falava da imobilidade do ser. Parmênides está certo. E Tiago vai dizer isso. Deus não sofre variações. Né? Seria uma heresia nossa, por exemplo, dizer assim, Deus ele é mais misericordioso ou menos misericordioso. Deus é misericordioso, eternamente misericordioso, infinitamente misericordioso. Mais ou menos são variações ou são padrões que se encaixam muito bem nos nossos padrões, na forma como nós vemos o nosso semelhante agir, ou até mesmo nós podemos avaliar as nossas ações segundo esses padrões. Mas em relação a Deus, que é o padrão por excelência, de perfeição, inclusive, né, essa semana eu estava dizendo a uma pessoa, né, explicando para ela como é o processo de criação de uma bomba atômica e como os cientistas eles se valem de uma partícula pequena chamada elétron para que isso aconteça. E eu sempre digo, por que que isso não acontece de maneira natural? Por que que isso não acontece na ordem da natureza? Porque Deus a criou de maneira perfeita. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, a perfeição do universo espelha a perfeição do Senhor. Quando você olha, por exemplo, para esse arco, né, o professor Rubem Alves, eu não estou com um livro aqui para mostrar, ele diz uma coisa, claro que é uma conchas dos caracóis. Todo mundo aqui sabe o que é um caracol. E ele diz assim, o caracol não sabe matemática, mas o corpo do caracol sabe matemática, porque é de um rigor geométrico extraordinário. Aquela perfeição ali é uma perfeição subalterna à perfeição do Senhor. Jaqueline, que aqui está entre nós, é professora de matemática, sabe muito bem disso. As formas geométricas que de alguma maneira têm alguma perfeição, elas espelham a perfeição do Criador. Então, nós podemos imitar. Nós podemos, como diz lá o René Girard, né? Ele vai usar a expressão mimesis, que significa imitação, a teoria mimética. Nós podemos imitar o Criador. Principalmente quando nós estamos falando dos atributos morais. Justiça, santidade, amor, fé e por aí se vai. Embora aqui na Terra não atinjamos a perfeição que frequentemente almejamos por meio da obra de Cristo em nosso favor, continuamos a progredir para a perfeição no curso de nossa vida. Eu faço lembrar aqui aquela imagem que eu costumo utilizar da escadaria. Eu moro aqui no bairro São Francisco e aqui nós temos muitas escadarias. Uma das maiores é uma que fica na rua 23 do bairro. Ela é íngreme, extremamente íngreme. E quando eu tenho que subir, às vezes há necessidade de ir lá visitar alguém, ou alguma coisa de fato, me remete a andar por lá, eu sempre lembro disso. A vida cristã é como essa escadaria. Cada degrau que nós subimos é uma virtude que nós devemos vivenciar. Cada degrau que nós subimos é uma escalada rumo à montanha da perfeição. Todos nós aqui queremos habitar no perfeito estado eterno com Cristo. Todos nós queremos habitar com Cristo. E, no entanto, para que nós habitemos com Cristo, é necessário que nós cresçamos à medida que
nós vamos vivendo a caminhada cristã. Veja que a expressão é: embora aqui na terra não atinjamos a perfeição que frequentemente almejamos. Eu ouço uma expressão no ambiente pentecostal que, de certo modo, me é muito interessante. Quando, por exemplo, um irmão falece e era uma pessoa de uma conduta inatacável, um modelo de piedade, era alguém que, visivelmente, tinha um viver cristão. Aí dizem assim, o fruto estava maduro. Isso me remete, por exemplo, a uma pessoa como Enoque. Enoque andou com o Senhor e já não era, porquanto Deus o tomou para si. Eu quero acreditar que algumas pessoas, elas conseguem alcançar pelo Espírito e pela graça do nosso Redentor uma perfeição tal, né? Não chega a ser perfeita, né? Plena, essa perfeição, né? Ela está sendo construída, mas eles chegam a uma estatura moral, intelectual, espiritual, principalmente moral e espiritual, que o Senhor termina recolhendo mesmo. Termina chamando para si. Por exemplo, o reverendo Kleiber, que foi pastor auxiliar na igreja presbiteriana do Recife. Eu me fazia essa pergunta: como pode uma pessoa tão jovem, uma pessoa que é da minha faixa etária, tinha 39 anos, né, e era de uma envergadura moral e espiritual que eu dizia, é assustador. A gente vê gente aí que passa a vida toda na igreja e não aprende, não cresce, não desenvolve, estagna, para. E uma pessoa jovem, como nós, divertia-se, muito alegre, muito acolhedor. E eu dizia para mim, como pode? E quando ele faleceu, morreu com 39 anos, me veio isso ao coração. O Senhor o chamou para si. Já não era mais tempo do nosso irmão habitar essa terra perversa. Então, a perfeição que Deus ele tem, ele de algum modo, ele nos estimula a viver de tal modo, né? Para que nós possamos espelhar. Afinal, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O São Tomás de Aquino, como eu mencionei, ele tem um argumento, lá vocês podem baixar na internet as 5 vias de Tomás de Aquino. E ele vai falar assim, dos graus de perfeição ao absolutamente perfeito. E ele vai dizer assim, se no mundo nós vemos graus de perfeição, por exemplo, essa garrafa aqui, os irmãos estão vendo ela. Essa garrafa tem defeitos. Vai alguém e cria uma garrafa melhor que essa, mas ela vai continuar tendo defeitos. Outra pessoa cria uma outra garrafa e a gente pode comparar. E aí Tomás de Aquino diz, quando nós olhamos para Deus, nós temos o padrão supremo de perfeição. Quando nós olhamos para nós, devemos buscar esse padrão. Não o querer ser Deus, mas imitar a Deus. E olhando para o mundo, a gente consegue discernir que existe o minimamente perfeito e o maximamente perfeito, que é Deus. Então, a gente percebe claramente nesse argumento que Deus, ele é a perfeição por excelência. Então, ficou claro essa questão, irmãos? Podemos prosseguir? Alguma pergunta? Algum questionamento? Felipe. Pode passar? Deus é belo. Vamos aqui, antes de entrar no texto bíblico, lembrar algo que disse
o filósofo grego Aristóteles. O belo, na verdade, como uma propriedade divina, ele deve nos levar a buscar o bem e os valores superiores. O belo, ele não é belo em si mesmo. A irmã está dizendo aqui, ser perfeito não é ser imperfeito, sendo assim submisso à fidelidade. Muito bem. Então, voltando aqui, o belo, quando nós olhamos para alguma coisa e nós ficamos embelezados, maravilhados, dizia Aristóteles, é sinal de que existe virtude, é sinal de que existe sublimidade e é sinal de que aquilo ali procede de uma fonte boa. Então, a beleza, ela deve nos propender ao bem. Ela nos induz ao bem. Ela não é um fim em si mesmo. Agora, Deus é um fim em si mesmo. Pode prosseguir, Felipe. No Salmo 27, verso 4, Davi nos diz que seu único e grande anseio na vida é habitar na casa de Deus durante toda a existência. Aí ele diz assim, uma razão que ele dá para esse anseio é que deseja contemplar a formosura do Senhor. Pergunta é, como é que o salmista contemplava a formosura do Criador? Os irmãos têm alguma ideia? Podem abrir o microfone, podem ficar à vontade. Como é que o salmista, vamos ler esse salmo, Salmo 27? Eu vou pedir a algum irmão que leia por gentileza. Fique à vontade. Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, em hebraico, nós não temos aquilo que em grego a gente chama de genitivo. A gente usa essa expressão, mas em hebraico não é genitivo. Em hebraico, a gente pode até chamar, tem um nomezinho, não lembro agora, é um construto. A beleza do. Restritivo de posse. A Deus pertence a beleza. E o salmista diz isso. E ele diz assim, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que ele via no templo? Porque aqui ainda era o tabernáculo. Aqui ainda era o tabernáculo. Os irmãos já deram uma lida. Como o tabernáculo era construído? Os materiais, os desenhos que haviam na tenda que formava aquele lugar santo, o talento que Deus conferiu aos artífices, a ponto do Espírito Santo se apoderar de homens para que eles pudessem talhar e construir aquele lugar. Então, para além da lei que era lida, dos cânticos que eram entoados, havia também a beleza do lugar, e eu recomendo que os irmãos vão ter uma surpresa. Eles vão ter uma surpresa, por quê?
aquilo que está no início da escritura e aquilo que está no final aparece na tenda, nos desenhos da tenda do tabernáculo. Veja lá se não é a imagem do jardim. Pode dar uma olhadinha. Pode falar, presbítero Edelson. Ô, pastor, eu estou intrigado aqui com a questão ainda do belo. Sim. Porque uma colocação que o senhor fez me deixou intrigado. Sim. Nós que amamos uma liturgia organizada, Sim. fomos criados, né? Fomos acostumados dessa forma. E se a gente, aí o senhor colocou, se a gente chegar num lugar que vê uma liturgia desorganizada, talvez a gente não ache aquilo tão belo. Mas se na visão deles, aquilo for o belo, como é que a gente pode ver isso? Então, eu diria que não é uma questão de costumes, pastor. Porque eu não posso sair da minha cultura, né? Que é tudo formalizado, tudo bonito, né? E vamos dizer assim, viajo para para a África e vou ver um culto lá totalmente diferente do esquema que eu vejo aqui, do sentido que eu sou acostumado. Eu não posso dizer que aquilo não é belo. Certo. Então, eu posso dizer, pastor, se eu posso dizer, se a questão do belo não é a questão da visão minha, da minha intimidade com Deus? Veja, vamos pegar duas coisas interessantes. Primeiro, o que é mais bonito, né? Segundo a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia como padrão. É um jardim? É um jardim? Ou são aquelas torres que nós vemos altamente tecnologizadas em Dubai? Aquilo ali é o homem do mundo à sua imagem e semelhança. Os jardins foram criados por Deus. Então, belo é aquilo que Deus diz que é belo. Eu vou dar um exemplo claro. Quando nós andamos na rua e vemos uma mulher e ela aparentemente é uma pessoa muito bonita, mas ela está trajando vestes obscenas, o que nós dizemos? Ela assassinou literalmente a beleza dela. E tratamos com desprezo aquela forma obscena com a qual ela se veste. Mas ela vai dizer, sabe o quê? Mas para mim tá bonito. Engraçado é que maridos dizem assim, não, tá bonito mesmo. Né? E se torna motivo de quê? Se torna motivo de lascívia. Se torna pecado por demais. Então, essa questão de dizer assim, eu acho, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Eu acho que a gente não parou para pensar, por exemplo, ainda no pecado que tem sido o processo de urbanização do mundo da forma que eles estão fazendo. Isso é pecado contra Deus e é pecado contra a natureza. Eles estão deformando a criação. Mas vamos continuar na questão do culto. Nós acreditamos no princípio regulador do culto. O que é que o princípio regulador nos diz? Nós só fazemos aquilo que Deus ordena. Nós não seguimos o princípio normativo. O princípio normativo diz assim, aquilo que a Bíblia não ordena, ou que ela não proíbe, nós fazemos. Não é esse o nosso princípio. O nosso princípio é, assim diz o Senhor. Se ele diz que tem que ter leitura bíblica, tem que ter leitura bíblica. Se ele diz que tem que ter oração, vamos orar. Por exemplo, Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis de todo o coração, né? Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Então, ele está estabelecendo um princípio para a oração. Né? Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas, firmes e sábios que não sabes. Ore. Então, nós temos que atentar para isso. Quando eu vou a um culto,
eu me pergunto, Deus mandou que isso fosse feito? Se Deus mandou que isso fosse feito, isso é belo. Porque espelha a vontade do Pai. Por exemplo, eu vou chamar aqui de aberração. Uma peça de teatro no culto. É uma aberração. Nós já temos um teatro no culto. É o batismo e a ceia, que são declarações públicas. E mais, podemos até chamar os votos, que alguém faz publicamente, e os juramentos. Por exemplo, o pai e a mãe que vai batizar uma criança, eu digo isso toda vez. Lembre-se que a partir de agora você está sob juramento solene. Ele não promete? Então, aquilo é a teatralização da fé. Aquilo está ordenado aonde? Aquilo está ordenado em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Permita-me mais uma vez interferir a sua fala. Da minha ingenuidade, quando eu leio Gênesis sobre a criação, o processo da criação, eu imaginaria que o Éden, com a proliferação do ser humano, com a criação, com o mandato social, o senhor tanto fala, com a questão da criação, com a questão da procriação, essas coisas todas, eu imagino que esses 7, 8 bilhões de pessoas eles também estariam nessa condição hoje, assim. Mas não imagino o Éden mais hoje. Não imagino. Veja, a questão você fala da cidade, né? No panorama, Éden, do panorama, né? Veja, o senhor falou sobre a questão da Dubai. Será que o homem, como criatura de Deus, não recebeu de Deus essa incumbência de criar as coisas também? Recebeu. Veja, ele é tão co-criador que ele cria a vida. Entendeu, reverendo? Porque o presbítero de Elcio, quando fala sobre essa questão com relação ao culto, não estou nem falando com relação ao culto, o senhor tem toda a razão com relação a isso. Também não me sinto à vontade quando eu chego e vejo determinadas questões que não estão de acordo com o princípio regulador, nem com relação à questão da Bíblia em si. Mas eu imagino, por exemplo, como o belo é uma questão, veja, de perspectiva, hoje, do ponto de vista humano, de perspectiva, eu acho que o belo, mesmo no cubismo, ele pode ser belo. Ele pode ser belo. Certo? Como na poesia, por exemplo, de Vinícius, Drummond, né, os contos de Machado de Assis. Sim. Né, tudo isso tem uma coisa de belo nessa questão. Né? Veja, por isso que eu estou dizendo, eu entendo que, como o homem, como criatura de Deus, e eu entendo que recebeu também esse atributo de Deus para criar as coisas, eu imagino que ele tem essa capacidade hoje de fazer o belo. Veja, a escritura diz que quando Deus criou o ser humano e ele deu um mandato social, que é procriar, povoar a terra, né, e viver em comunhão. Inclusive, ele diz, dominai sobre as aves do céu e sobre as bestas do campo. Né? É natural que nós, que somos seres humanos, casamos, temos filhos. E eu não sou contra a urbanização. Não sou contra. Eu sou contra a urbanização da forma que ela é feita. Como é que ela é feita? Desmatando de maneira ilegal e de maneira bestial a natureza. O presbítero Edielson, que aí está, ele sabe, melhor do que eu e os senhores, como é que muitos desmatamentos acontecem. Eu trabalhei na construção do tronco distribuidor rodoviário, lá que dá acesso ao estaleiro
a refinaria, também a petroquímica. Da PE 28, onde dá acesso a Gaibu, até lá era mangue. E eles fizeram o quê? Eles aterraram. Eu vi eles matarem jacarés, gonhamuns, caranguejos, siris, todos aqueles habitantes daquela região ali da Maré e do Mangue foram soterrados. Por que hoje tem tantas catástrofes naturais? Não a resposta da natureza a esse processo de, eu estou chamando de urbanização para não chamar de globalização. Uma urbanização bestial, onde para urbanizar eu tenho que agredir a natureza. Eu fui para Porto Alegre fazer trabalho missionário em 2015, pelo projeto da Junta de Missões, Despertando Vocações. E fui numa cidade chamada Montenegro. Eu fiquei impressionado. No centro da cidade, o que mais tem é árvore. É uma cidade onde o ar é diferente. Você tem um processo de urbanização desajustado ainda, mas não tanto quanto aqui. Então, é claro que o homem ia construir cidades, mas veja que a urbanização e o problema da urbanização não é novo. Abra sua Bíblia em Gênesis 11. Abram aí, irmãos, a Bíblia em Gênesis 11. Vejam como o homem transforma aquilo que Deus, ele ordena, em algo ruim. Ele descaracteriza aquilo que Deus ordenou. Capítulo 11. Eu vou pedir para alguém ler do verso 1 e versículo de número 4. Deus deu a inteligência para que o homem ele se tornasse um artífice na construção de casas e cidades. Vou dar um exemplo prático. A nossa igreja foi construída pelo presbítero Amado Trajano e outros irmãos, né? Diácono Benedito Ricardo, Diácono Beleu e outros. O seu pai, presbítero João, o presbítero Humberto, trabalharam veementemente na construção daquela igreja. É um dom, né, que Deus deu, o dom da construção. Veja que tia Evódia está colocando uma coisa aqui importante. A questão do belo é muito relativa. O belo pode ser belo para mim e não ser para o outro. E a pergunta é, quem tem a palavra final? Eu ou o outro? Nenhum dos dois. Quem tem a palavra final é Deus. Quem tem a palavra final é o Senhor. Quem pode ler? Gênesis 11, do 1 ao 4. Quem achar pode ler. Gênesis 11, do 1 ao 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Isso. Muito bem. Tá dando algum retorno, né? Veja só, que coisa interessante. Essa inteligência para eles construírem uma torre, quem deu? O Senhor. A inteligência é um atributo que forma também aquilo que nós chamamos da imagem e semelhança com Deus. Deus é um ser inteligente, nós somos seres inteligentes. Aí eles tiveram a ideia, vamos construir uma cidade. Construir uma cidade é ruim? Não, porque o que é uma cidade?
Uma cidade é um lugar onde o povo vive aconchegantemente, de modo organizado. Foi que eles disseram: vamos deixar o nosso nome gravado nas tábuas da história. Quem aí assistiu Troia? Qual foi o desejo de Aquiles? Não era que seu nome ficasse gravado e percorresse toda a história humana? O que foi que a mãe dele disse a ele, que era uma deusa? Eu estou falando da mitologia do filme. Se você for, você vai morrer. Ele disse, tudo bem. Mas ele disse, eu vou para a guerra e o meu nome. A mesma coisa aconteceu aqui. Então veja que o próprio Deus reconheceu. Se ele não tomasse uma providência, não haveria restrição para tudo quanto eles intentavam fazer. Então, somos contra a urbanização? Não. Somos contra a urbanização da forma que ela é feita. Eu pergunto para os senhores, a forma como a pavimentação é feita, né? Isso que nós chamamos de asfalto, que bem isso traz para o meio ambiente? Aquilo ali é derivado de petróleo. Petróleo é combustível fóssil. Combustível fóssil contamina o lençol freático, contamina o solo e contamina a nossa atmosfera, a nossa camada de ozônio. Eu trabalhei, irmãos, eu vi como aquilo é feito. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. O mundo é belo porque Deus o fez belo. Então, o padrão de beleza por excelência é Deus. E aqui eu não estou dizendo que, pronto, essa camisa aqui é bonita. Isso aqui pode ser julgado, né? Isso aqui pode ser julgado, se é belo ou não. Agora, nós temos que ter um padrão, e esse padrão é Deus. Como ele é belo, e ele espelhou a beleza dele na criação e no culto, nós temos que procurar dele as instruções para que nós possamos identificar aquilo que é belo. Veja, eu prego em igrejas de amigos, às vezes, que me conhecem desde a adolescência, e convidam, eu até percebo que não há uma liturgia tão formal quanto a nossa, né? E muitos dizem assim, eu já mandei o boletim, Jefferson, você podia nos ensinar como é que você faz isso, rapaz? Que coisa interessante, que coisa organizada, é tão bonitinho, né? É tão interessante. Né? E eu digo, posso, né? A gente pode, eu não vejo por que a gente não sentar, dialogar, abrir a Bíblia Sagrada. Eu não sou o dono da razão, o dono da razão é o Senhor Deus. Né? Porque vejam bem, irmãos, aconteceu uma... como é que chama, rapaz? Exposição de arte moderna no Rio Grande do Sul, em um evento patrocinado e promovido pelo Banco Santander. Os irmãos lembram dessa exposição? O que é que estava exposto lá? Pessoas literalmente despidas. Pessoas literalmente despidas. Aí eu pergunto para os senhores, onde é que a Bíblia manda que nós venhamos a expor a vergonha da nossa nudez? Vamos ler um texto bíblico? Abra a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Quem pode ler? Eu não leio, não. Pode ler. Apocalipse 3, 18. Quem achou pode ler. Eu vou ler. Diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que, veja, com a finalidade de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Então, nudez não é alguma coisa que nós devemos expor ao público. É de um absurdo sem tamanhos aquilo que nós conhecemos como revistas pornográficas. Ou indústria pornográfica. Mas muita gente chama aquilo de beleza. Para mim é belo. Esse é o meu conceito de beleza. E nós vamos aceitar? Nós vamos tratar como normal? Vamos tratar como tão belo quanto aquilo que nós vemos na Escritura como belo? Por exemplo, Pedro vai dizer, Paulo vai dizer, e não se conta os textos do Antigo Testamento que a mulher se atavie, por exemplo, se vista de maneira decente, de maneira honrada. Não sou eu quem diz, é a Escritura. Ele é o padrão de beleza. Né? Inclusive, Pedro chega ao ponto de dizer, não seja a beleza da mulher o frisar dos cabelos, ou as pérolas, ou os vestidos, mas aquilo que é interior. Veja, Pedro está condenando a beleza exterior, o se ataviar, o se maquiar, não. Ele está dizendo, não seja, a coisa é precípua. Não seja aquilo ao que nós vamos tributar o maior valor. Então, o homem interior, quando ele de fato é iluminado, a sua mente é iluminada pela graça divina, pelo Divino Espírito, ele começa a olhar com os olhos espirituais para esse mundo. Né? Essa semana, um colega que estudou comigo e desferiu a mim um ataque bestial, disse assim, você tem atacado abertamente a política do ministro Paulo Guedes. Eu disse, e não deveria, não? Como é que a Bíblia manda que nós olhemos para as nossas finanças? Ou não diz a Bíblia que o dinheiro também é uma divindade pagã, é mamon? Então, o nosso olhar, irmão, sobre a vida, sobre tudo, tem que emanar daqui, olha. Não pode emanar daqui. Tem que ser buscado aqui. Eu digo para minha mãe aqui, eu tenho discipulado a minha mãe muito. E eu digo para ela, mamãe, nós temos que ler mais a Bíblia. Nós lemos muito pouco a Bíblia. Nós conhecemos muito pouco esse manual. A gente tem que ler mais, que é para a gente cada vez mais olhar o mundo com os olhos de Deus. Olhe para o que está acontecendo no Brasil. Né? É feio, né? Não é feio tudo que está acontecendo? Por que é feio? Porque tudo quanto está sendo feito não está sendo feito conforme o Espírito e o ensino do nosso Senhor. Por isso que é feio. E aí eu resumo tudo isso a uma coisa só. O belo, ele tem que estar subordinado a Cristo, a Deus. Porque, do contrário, a gente vai ter 1 milhão de opiniões sobre o que é belo, não chegaremos a um denominador, brigaremos entre nós sobre o que é o belo, e, de fato, não chegaremos a uma conclusão. Não é melhor fazer o caminho da volta? Olhar para o Pai Criador e dizer assim, tu és belo, tu és o supremo padrão de beleza e tu has de me ensinar como identificar aquilo que é belo. Trata-se de um olhar espiritual. O presbítero Edelso tocou nisso aqui. Tem 2 semanas. O homem interior, o homem espiritual, o homem que é literalmente tomado pelo Espírito de Deus, não é possível que ele tenha o mesmo olhar que artistas que nós conhecemos. Né? Eu estava vendo o indivíduo dizendo... qual foi a maior obra de arte que você já teve o trabalho de trabalhar nela? Ele disse, era aquela garota globeleza. Era fazer a pintura da garota globeleza. Eu digo, pelo amor de Deus, isso é um blasfemador.
Tinha que ser um ímpio. Né? Não poderia ser um cristão. Aquilo não é arte nunca. Nunca foi. Aquilo é a deformação da arte. E veja, presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso. Que do século XVIII para cá, pegue as pinturas, as estatuetas, pegue o que é padrão de arte na música, inclusive, e compare com aquilo que é anterior. Quanto mais o tempo vai passando, se o padrão vai desvanecendo ou não, é absurdo. Prossiga, Felipe. Próximo slide. Veja que coisa interessante. Deus é a soma. Vá com um slide aí, Felipe, por gentileza. Pode passar. Deus é a soma de todas as qualidades desejáveis e possui todas elas. Assim como Davi experimentou, todos os nossos anseios e desejos só encontrarão seu cumprimento em Deus, o único que é verdadeiramente belo. Preste atenção nisso. Uma pessoa, ele é, por exemplo, médico. Aí ele é especialista em neurologia. Ele é neurologista. Mas ele, às vezes, é um neurologista. Tem que vir um médico que seja cirurgião neurologista. Aí tem o psiquiatra. Aí tem o neuropsiquiatra. Aí tem o psiquiatra forense. Aí tem o psiquiatra que eles chamam para criança, né? Eu esqueço agora o nome de médico para criança. Psicopediatra, né? Ou pediatra mirim. Veja que Deus é a somatória. Veja, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. É justo, é bom, é verdadeiro, é misericordioso, é temperante. Né? Deus é justo, é santo, é puro, é infinito. Ora, tudo isso confere beleza ao Criador. E eu digo mais, é impossível, literalmente impossível para a mente humana ela conseguir compreender tudo isso nesse conjunto. Deus é a somatória de tudo isso ao mesmo tempo. Você já pensou? A gente fica estarrecido, né, quando a gente pega o currículo de Leonardo da Vinci, de um Michelangelo da vida, né? Quando a gente ouve, por exemplo, falar dos feitos de uma pessoa como Tomás Alva Edison. Agora imagine um criador que criou tudo isso aqui, tudo procedeu do seu pensamento, e para além de tudo isso está ele, que é mais e maior do que tudo. Então, quem é o verdadeiramente belo? O infinitamente belo é ele. Então, a beleza deve nos fazer propender ao bem, ao Senhor. A beleza não pode nos afastar de Deus. Por que a beleza hoje tem afastado as pessoas de Deus? Porque não é beleza. É alguma coisa que os homens praticam como belo. E a gente cai nessa besteira de dizer assim, é relativo, irmão. Depende do meu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista, não. Depende do ponto de vista de Deus, que é o padrão supremo. A gente vai deixando de dizer assim, é o meu ponto de vista, e nessa de é o meu ponto de vista, a gente sai fracionando. Cada vez mais é o meu ponto de vista. E o ponto de vista de Deus fica onde? Não existe. A gente termina colocando Deus num lugar que não deve colocar, que é na periferia da nossa vida, e no centro, a nossa vontade. Então, nós temos que ter uma resposta cristã também para o problema da beleza. E esse problema da beleza é antigo, porque Deus criou e tudo que ele criou era bom. Né?
E quando começa a degradação daquilo que Deus criou, o problema da beleza, que passa a ser um problema, ele passa a se instalar na história humana. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Já são 8h41. Eu queria deixar esses minutos finais para a gente tirar alguma dúvida, responder alguma pergunta que os irmãos tenham a fazer. Fiquem à vontade. Podem perguntar o que quiserem dentro do tema. Pode falar, presbítero Adelson. Não, basta. Eu não sei se vai dar microfone. Eu pedi para a voz de abaixar. Pastor, a questão do belo ainda me intriga, sabe? Eu acho que dos temas que a gente debateu, o tema, o belo ainda ficou vago, porque o que eu entendi é que a visão do belo tem que ser dentro da vontade de Deus, não é? Não é verdade? Então, se eu não tiver cheio dessa... Eu acho que a gente volta àquele mesmo tema da semana passada, aquela mesma temática. Se eu não estiver cheio da palavra de Deus, eu não vou enxergar essa beleza. Não vai. Né? Não vou conseguir enxergar, não vou conseguir viver essa beleza que o texto expressa, né? Porque eu subentendi que a questão do belo, pastor, não é a questão da visão do feio e do bonito. Mas a questão do belo é eu estar cheio da palavra de Deus e ter a visão, a minha visão ser a visão de Deus. Não é? Então, olha, foi isso que eu tentei captar nessa... Isso mesmo. Né? Isso mesmo. O presbítero João, talvez lembre, com mais afinidade, esteve lá na defesa da minha monografia, como é o seminário presbiteriano no seu interior. Eu já mandei as fotos para a igreja várias vezes. A gente tem muito verde, muitas plantas, muitas fruteiras, né? Goiaba, pitanga, acerola, cajá, jambo, coco, pinha, amora e por aí se vai. Sabe o que as pessoas diabolicamente dizem? A igreja presbiteriana é muito besta. Um lugar desse venderia para se construir prédios. Seria muito mais lucrativo. Sabe qual é a ideia do pastor Irineu? A ideia do pastor Irineu eu vou pegar esses calouros e a gente vai fazer uma horta orgânica. Olha só, a pessoa tomada pelo Espírito Santo. Vamos cuidar das fruteiras? Vamos limpar os coqueiros? Tem praga no jambo. Vamos colocar veneno para matar? Para que ele possa florescer e dar fruto? Pede acerola, rapaz. Vamos podar? Para que ele floresça também? Vamos plantar mais fruteiras? Esse é o pensamento do pastor Irineu. Não vender aquele lugar sublime. A grama, ela é aguada no verão. Não é para secar não, nem morrer não. Corta-se ela, que ela tem uma altura ideal, mas se água ela. Veja que diferença. Então, a ideia é, Deus criou e nós somos o quê? Mordomos da criação. Os ímpios não, vende, derruba tudo e constrói torres. Vamos fazer uma faculdade aqui. E primeiro, acaba com isso aqui, faz um café na frente muito bonito, né, que dá de frente para a beira-rio. Veja que pensamento de preservar a criação, destruir a criação. Eu vou mostrar uma foto para os irmãos e vejam. Estão vendo? Todos estão vendo? O que é que os irmãos veem? Eu pergunto para os irmãos, o homem pode criar isso aqui?
O homem não pode criar isso aqui. E veja que todo pensamento humano é criar exatamente aquilo que Deus não criou. É exatamente. Né? Deus criou o homem, colocou no jardim, disse, cuide dele, viu? Preserve. O homem faz o seguinte, ele destrói. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 11. Capítulo 11. Que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer aqui, versículo 18. Ele diz assim, 11:18 de Apocalipse. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E para destruíres os que destroem a terra. Então veja, como é que o mundo ele inicia? Ele inicia no paraíso. Como é que o Salmo 72 descreve o reinado de Cristo? Ele domina de mar a mar. E diz que no reino de Cristo, no cume dos montes, haverá superabundância de alimentos. Como é que a Bíblia termina a sua mensagem no paraíso? Interessante, né? É muito interessante. Como Deus criou algo belo, bonito, sublime, e como ele descreve o final da revelação, nesse mesmo lugar. Qual é a promessa que ele faz? Ao vencedor, lhe permitirei que viva onde? No paraíso de Deus. É a Bíblia quem diz. Então, a beleza, ela como esse, digamos assim, esse atributo do Deus todo, do Pai Criador, né, do Todo-Poderoso, ele deve moldar o nosso olhar sobre a realidade. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mente, ela ainda sofre os efeitos do pecado. Então, não raramente a gente olha para alguma coisa pecaminosa e diz assim, é bonito. Mas é a natureza pecaminosa. Veja que o olhar espiritual nos permite ter um outro olhar, que é o olhar do Pai Criador. Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma indagação? Pode falar, pode discorrer, podem ficar à vontade. A gente tem 8 minutos. Jaqueline, Williams, Irmã do Carmo, Paloma. Tem o chat também, se quiserem escrever. Fiquem à vontade. Na verdade, Joana acho que está usando o Dialan. Né? Felipe. Deixa eu ver aqui. Pronto. Nós vamos parar por aqui, né? Não temos nenhuma indagação. Domingo a gente vai dar continuidade. Eu vou pedir ao presbítero Edielson que ore, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por este culto, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, conceda-nos a cada um de nós uma noite de sono tranquila, Senhor. Posso estar dirigindo os nossos sonhos, Senhor. Posso estar dirigindo, dando direção à nossa vida, Senhor. Que tudo, Senhor Deus, que venha a acontecer, seja para a honra e glória do teu nome. Pedimos a cada um de nós que tu possa nos abençoar, Senhor, nos guardar, tu possa nos livrar do mal.
pedimos pelos nossos filhos, Senhor. Te peço uma bênção especial na vida da minha filha, Senhor Deus, da minha futura netinha, Senhor, e tu sabes o quanto estamos ansiosos, Senhor Deus, por isso. Então te pedimos que tudo transcorra conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Senhor. Essa é a nossa oração, nos abençoa ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, mais uma vez. Desta feita eu quero agradecer a você que assistiu à nossa programação, nos deu a honra de assistir o nosso vídeo. Quero de coração agradecer a sua audiência e quero lhe fazer um convite, um incentivo. Quero lhe incentivar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho. Todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo, você vai receber. Deixe o seu joinha, vai ajudar o nosso canal. Ore pelo nosso canal, divulgue o nosso canal. O propósito desse canal é que pessoas possam aprender um conteúdo bíblico saudável e possam ser ricamente abençoadas, assim como você, que tem nos dado a honra da sua presença e tem sido abençoado por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.